Eu acho que o não e o sim já é uma resposta muito completa. E nem sempre, né? Ah, eu acho sim, Mara. Tipo assim, e aí, você gostou? Gostei. Sim. Não. Por quê? Eu acho que muitas vezes não precisa do porquê. Eu acho que muitas vezes não precisa do porquê, mas no social, na convivência, não precisa muito do porquê se você conhece profundamente o outro. Mas no social, o social ele pede... Um porquê? Ele pede porquês. Porque o social ele se constrói nos porquês e não nos paraquês. Presta atenção nisso, isso é profundo demais. Isso daria só isso daria um podcast de 12 horas. Sim. Chegou tudo a vez, olha que beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra vocês aí que estão nos assistindo e nos ouvindo. Hoje a gente vai ter mais um Papo Nômade e hoje estamos novamente aqui no Duck Bill e chegou o nosso cafezinho. Aqui, ó. Esse daqui é outro expresso. Dogão, esse é seu, ó. Esse aqui é do Dogão. Sinta-se à vontade, Douglas. E eu e a Mara já estamos com... A Mara também pegou... Pode pegar o teu aqui, Douglas, senão vai esfriar, hein? Um expresso. A Mara pegou um expresso. Hoje eu peguei um macchiato. Mas a xícara continua um charme, E essa né? xícara continua. E aí hoje a gente vai comer cookie, gente. Hoje mudamos o cardápio. Assim, o Duck Bill é famoso, né? Por conta dos cookies, né? É da franquia, né? Os franquia. cookies são famosésimos. Esse é o tradicional? Eu peguei o tradicional, o Dogão pegou um pão de queijo, né, Dogão? E a Mara um Double Dark. A Mara um Double Dark e eu peguei um tradicional. Ó, com castanhas, que eu gosto. Eu vou experimentar a água com gás, que a Mara pediu. Eu não sou muito fã de água com gás, eu não sei nessa quantidade justamente para limpar as papilas degustativas só para tomar um café. Olha só. É porque eu não vejo muito sentido de água com gás. Inclusive lá em Cambuquira tem uma fonte natural de água com gás, que é uma delícia. Que é diferente, né? Bem diferente. A água que é gaseificada artificialmente, ela fica pesada, quase como o peso de um refrigerante. É isso que eu sinto quando eu bebo água com gás. Então eu não sou muito... diferente da água gaseificada naturalmente que vem da terra, né? Exatamente. Isso é verdade. Então, fica mais um convite para vocês aí conhecer Cambuquira. Quem nunca viu uma água gaseificada natural. Um charme de cidade. Muito. Tem um restaurante lá também muito bom, que agora eu não lembro o nome. Mas, vamos lá, o tema de hoje, chamei a Mara assim para conversar, é sobre mais um, eu posso chamar o quê? Episódio? Valor. Mais um valor do livro da Mara, que ela escreveu, que é A Árvore da Felicidade. Então, vou explicar melhor para vocês, porque chegou uma dúvida para mim, né, uma questão, porque o pessoal já estava achando que cada gravação que a gente faz é um episódio sobre um assunto aleatório que a gente traz, só que na verdade não. Ele é mais um valor dentro do livro dela. Então, assim, dentro do livro, existe... Aqui tem 12, né? São 12 valores, São 12 valores para você construir a sua árvore da felicidade, né? Para você entender, para você construir a sua árvore da felicidade. Então, vou colocar aqui de forma bem didática, aqui, ó, na câmera da Mara, que são 12, certo? Depois eu ponho uma fotinha melhor para o pessoal poder ver. Eu acho que tem uma imagem bem legal. Quer ver? Então, aí dentro disso, para o pessoal entender, quando você compra o livro, aí tem lá os valores. Olha só, que bonitinho. Olha que lindo isso aqui. Tá vendo? Bem ilustrativo. Então, diante disso daqui, aí você vai estudando, refletindo sobre cada um desses valores. Compreendido? Então, por isso que eu aconselho vocês a entrar em contato com a Mara no Instagram dela, comprar esse livrinho,
lê e assim vocês vão acompanhar muito mais fácil o nosso bate-papo aqui. Compra, lê e me chama para conversar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer é conversar. Me chama também, que eu quero ir junto, porque eu gosto de ser aquela mosquinha que fica ali, mesmo se for ficar no cantinho, só pra ficar ouvindo o bate-papo, sabe? Me chama. Bom, vamos lá, gente. E hoje, um dos valores que a gente vai conversar é a convivência. Então, antes de começar, eu tava conversando com a Mara aqui, que esse é o terceiro, né? Então... Esse é o quarto. É o quarto, desculpa. Esse é o quarto valor. Então, ela disse assim, compreendendo os 3 primeiros, esse quarto aqui fica muito mais fácil de lidar com ele. Porque a partir do momento que você compreendeu os 3 primeiros valores ali, você já vai estar melhor consigo mesmo, se entendendo melhor, para poder conseguir ter uma convivência melhor com os outros. Isso mesmo? Foi isso que eu entendi mais ou menos isso. Assim, eu acho que para ficar bem fácil, ilustrativo, né? Didático, ilustrativo, vamos pensar que cada um de nós se constrói de 3 formas diferentes. A gente começa se construindo com forças pessoais, que são as 3 primeiras, né? A sacralidade, a autenticidade e a confiança na vida. Tá bom isso aí, Gui? Nossa, muito bom. Deu uma mordida aqui no cu que tá muito bom. Ele é recheado, é uma delícia. Nossa, uma delícia, castanha aqui. Então você devia... Eu adoro o pão de queijo mineiro, mas você devia experimentar, cara. E aí depois que a gente se constrói a partir de nós mesmos, né? Quando eu já sei que eu faço parte de alguma coisa que é sagrada, quando eu já consigo acessar quem eu sou de verdade, procurar ser o mais autêntico possível, quando eu confio que a vida vai sempre trazer na minha direção o melhor que puder, aí eu já estou apto a me relacionar com as pessoas. Uma das coisas que eu mais vejo na minha vida pessoal e na minha vida profissional são pessoas com dificuldade de relacionamento. Ter um relacionamento consigo mesmo já é desafiador. E ter um relacionamento com o próximo é mais ainda, porque se já é difícil lidar com os seus traumas, as coisas que você passou na vida, né? Não sei em que idade que a pessoa tá, né? Quem tá assistindo. Mas aí também se lidar com os traumas, o jeito da outra pessoa, tem que ter aquele jogo de cintura que muitas das vezes a gente não tem. E aí acaba, né, tendo aquelas faíscas, né? Que é a historinha, né, da convivência. Quem não quer conviver? Todo mundo quer conviver. O ser humano foi feito para conviver, nós fomos feitos para convivência. Exatamente. Né? Eu falei agora mesmo, ó, comprei um livro, me chama no Instagram pra gente conversar. Pra gente conviver. Pra gente conviver, Porque assim, o mais gostoso é você conviver com quem tem acesso a alguma coisa muito íntima tua. Então, se alguém compra esse livro, vai conviver com o que eu tenho de mais íntimo. Vai conviver com um sonho que você teve. Isso. Né? Então, assim, eu tô aqui com o Gui... Vai compartilhar, assim, um dos seus despertares. Na verdade, vai compartilhar do meu propósito maior na vida. É isso. Dito em muito poucas palavras, o meu maior propósito na vida é viver e ir construindo todos os dias felicidade. E para isso eu preciso de convivências humanas sadias. Sabe o que é engraçado? Eu vou trazer um negócio aqui. Ontem, a minha filha me fez uma pergunta que mexeu muito comigo. Tava voltando da aula de violão do meu filho, tava eu, ela e meu filho caminhando na rua. Era ali umas 8:30 da noite, minha filha virou pra mim e falou assim, no meio da rua: pai, o adulto consegue ser feliz? Quantos anos tem tua filha? 7 anos. Você jura que ela te perguntou isso? Te juro. Juro que minha filha me perguntou isso. Traz ela pra conversar com a gente, Gui. Do nada. A gente tava conversando sobre Pringles. Batata Pringles. Que eu tinha comprado uma pra cada um e ela comeu a minha junto comigo e a dela deixou guardada. E aí a do meu filho falou assim: pai, eu não vou abrir agora não. Eu falei: você quer comer sozinho, né? Estávamos conversando sobre isso. Na rua, do nada, ela virou pra mim: pai, ela me faz umas perguntas maravilhosas sempre. Manu é diferente, a menina é diferente.
Ela virou e perguntou: pai, o adulto consegue ser feliz? E aí ali O que você respondeu para ela, Gui? eu virei assim: claro, filha, o adulto consegue ser feliz. Aí ela me perguntou: você é feliz? Aí eu falei: sou muito feliz. Nesse momento aqui agora, eu estou vivendo um momento de felicidade, que é estar conversando com vocês dois, ter esse momento entre nós três, entendeu? Mas sim, o adulto, o ser humano, ele sempre está correndo atrás da felicidade, ele sempre está em busca disso. E sim, o adulto é feliz, tem seus momentos de felicidade, assim como as crianças. Aí, assim, de vez em quando ela solta umas perguntas. Solta umas pérolas, né? Nossa, assim, ela me pergunta sobre o meu passado, me pergunta sobre o que... Ela me perguntou o que eu senti quando ela nasceu. Ela me faz umas perguntas assim, sabe? Que mexe bastante comigo. E... Ela é de boa convivência. Muito. Assim... Essa foi uma pergunta bem específica que ontem ela fez, mas ela fez uma outra também, que foi da irmãzinha dela mais nova, que ela me perguntou se eu quis ter outro filho, se era menino ou menina. Ela falou: pai, o seu terceiro filho você queria ter era menino, né? Eu falei: não, papai não tinha uma escolha. Eu tinha uma escolha lá no início de ter um menino, depois uma menina, para ser um casalzinho com uma diferença de 5 anos um do outro. Depois o papai não pensou em ter mais. A sua irmã acabou acontecendo e o papai ficou muito feliz quando eu soube que ia ser pai novamente. Mas um menino ou uma menina, para mim seria muito bem-vindo. Mas essas perguntas que ela faz, sabe? Pois é. Com 7 anos de idade. Então, aí pensa, o que a Manu tá querendo quando ela te põe frente a frente, porque na verdade, o que ela fez, né? Ela te pôs frente a frente com talvez uma das escolhas mais importantes da vida de um adulto, que é se eu quero ter filho ou se eu não quero ter filho. Dentro disso, ontem eu estava assistindo um podcast que o Pondé participou, né? E aí ele trouxe uma piada que o ex-patrão do filho dele conta e ele achava engraçado, ele compartilhou. Que o ex-patrão falou assim: filho só dá problema até os 40 anos, depois é tranquilo. Eu discordo. Eu também discordo. Plenamente do Pondé. Eu tenho 3 filhos. E tenho autoridade para discordar do Pondé. Eu também tenho. Assim, meus filhos ainda são pequenos, mas a convivência com eles, para mim, é maravilhosa. Eles são a única coisa, assim, de tema, né, que me desestabiliza mesmo, assim, é querer usar eles, porque, assim, a convivência com eles eu gosto muito, não sinto nenhum peso em ser pai deles, dessa questão de, nossa, vou ter um filho, como é que vai ser o mundo, que não sei o que, eu não sinto esse peso. Eu acho que é por isso que eu não sinto esse peso da vida de ser pai. Eu amo ser pai. Gui, e conviver com eles é muito bom. Na tua experiência até agora, você é muito novo, mas na tua experiência até agora, qual é o maior desafio da convivência entre os seres humanos? Porque daí a gente destrincha o assunto a partir daí. Hoje eu pergunto e você responde. O maior desafio para mim sobre a convivência com um ser humano, eu acho que é o tempo atual que a gente anda vivendo. Até eu te falei que estava ouvindo o podcast de vocês do 9 Luas, né? E eu concordo muito com o que vocês estavam falando lá. O ser humano hoje em dia, eu acho especificamente, né? Por falta de muito conhecimento de si mesmo, ele não aceita a opinião alheia para nada. Hoje a gente está vivendo num ponto de convivência de que se você discordar de qualquer pensamento que o próximo impõe sobre você ou sobre qualquer tema, você é cancelado, vira uma briga, você é processado. Um dos desafios de fazer um podcast que me perguntaram e aí, como é que você vai lidar com as críticas? Como é que você vai lidar? Eu tenho um amigo meu que falou assim: eu não vou fazer o podcast com você porque assim que você abrir a boca a gente vai ser cancelado. O medo, sabe, de ser cancelado. Então, assim, porque as pessoas não estão aceitando a convivência com o próximo, não estão aceitando a opinião alheia, não está tendo mais essa discussão, igual você sempre fala, que se não tem atrito, se não tem
dificuldade, não tem crescimento, né? Não tem evolução. Sim. Então, não tá tendo, eu não tô vendo o ser humano evoluindo, porque não tá deixando Você mais... não tá vendo a convivência humana melhorar de qualidade, você tá vendo tô piorar. É, porque não tá havendo convivência, tá havendo embate. Por isso que eu te perguntei. Porque o valor da convivência não tem experiência interna de felicidade se você não tem boas convivências. E claro que não vamos ser ingênuos de achar que a gente vai ter boa convivência com todo mundo. Não. Mas eu preciso escolher, e aí é uma questão de escolha mesmo. E esse é um ponto que a gente precisa entender, eu acho que é super importante para a qualidade de vida de qualquer pessoa, é escolher com quem ela quer conviver de verdade. Mas igual quando você fala de... A gente é formado, né, igual você falou num outro podcast, pelas 5 pessoas que estão ao nosso redor, né? Eu sou o resultado das 5 pessoas com quem eu mais convivo. Mais convivo, Isso. né? Mas aí a gente não vai ficar criando aquelas panelinhas e aí a gente vai ficar formatado só aquela ideologia que a gente cria naquela panelinha de 5 pessoas que eu mais convivo, por exemplo. E aí a gente, igual por exemplo, o que eu ouvi. O pessoal tem dificuldade, tem medo de colocar a criança numa determinada escola porque ela vai ser formatada com aquela ideologia. Aí você vai pôr numa outra escola, é formatado com aquela outra ideologia. A gente vê essa dificuldade justamente nos professores de histórias, que querem contar histórias, mas só daquele lado que é mais agradável. Não quer contar o restante da história como um todo. Porque vai formatando as pessoas do jeitinho que quer. Gui, mas e aí a gente não consegue, essa convivência, o legal da convivência não é tipo, o grupinho da esquerda conseguir comunicar com o da direita sem ter briga, mas sim aquela discussão saudável. Mas para isso acontecer, você está falando de uma convivência social. Mas eu acho que não todo. E eu estou falando de uma convivência mais íntima. Você fala assim, uma pessoa tipo... relacionamento? Não só relacionamento homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, não é disso. De amizade, familiar. Relacionamento de amizade. Por quê? Porque quando eu escolho a qualidade de pessoa com quem eu quero ter uma convivência íntima, eu sei o preço que eu vou ter que pagar para ser uma pessoa capaz de conviver com alguém desse calibre. Então, Mara, eu sempre procuro, para minha convivência próxima, eu escolho as minhas amizades baseado em 3 princípios. O quanto aquela pessoa me inspira a ser melhor. Então esse é o primeiro ponto. E independente de por que razão, eu preciso olhar para aquela pessoa e aquela pessoa precisa me inspirar a ser uma pessoa melhor. Tá, mas existem pessoas que não têm, vamos dizer assim, tanto conteúdo. Deixa eu só terminar. Não, mas não precisa ter conteúdo. Não, sim, mas mesmo assim é agradável conviver. Então, mas pensa, peraí. Então, primeiro quesito para mim é o quanto aquela pessoa me inspira a ser uma pessoa melhor. E me inspira a ser uma pessoa melhor, não precisa ser uma pessoa mais inteligente, pode ser uma pessoa mais simples, inclusive. Ah, tá. Me inspira a ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Em algum aspecto, aquela pessoa precisa me inspirar a ser uma pessoa melhor. Segundo, eu preciso olhar para essa pessoa e eu preciso admirar a maneira como ela se relaciona com os outros. Porque se eu não admirar a maneira como ela se relaciona com os outros, eu não quero na minha convivência próxima. Entendi. Por quê? Porque se eu não admiro a maneira com que ela se relaciona com os outros, na convivência comigo, isso não vai ser diferente. Vai ser complicado. Não, isso não vai ser diferente. Né? Complicado, mas não vai ser diferente. Não vai ser uma convivência que eu admire. Porque eu seria tão especial a ponto de, com todas as pessoas, ela se relaciona dessa forma, que é uma forma que eu não admiro, e comigo ela faria diferente. Então esse é um ponto muito importante quando a gente elege pessoas para a nossa convivência. E o terceiro aspecto é, para eu escolher para minha convivência próxima, essa pessoa precisa ter um compromisso verdadeiro com ela mesma. Porque eu não quero, para minha convivência próxima, pessoas que não tenham um compromisso verdadeiro com sua própria história.
Por quê? Porque se ela não tivesse compromisso verdadeiro com a história dela, ela não vai respeitar o meu compromisso com a minha história. Em algum ponto da convivência, ela vai querer que eu seja uma pessoa que eu não sou. Tá, você só tem esses 3 pontos? Ou tem mais para poder eleger? Não, eu elejo esses 3 como os mais importantes. Os mais importantes. Na escolha de... Depois tem mais. Eu acho que tem muitos que giram em torno desses 3. E quantos amigos você tem, Mário? Dá pra contar no dedo e enche uma mão só? Mas amigos não é pra encher o Facebook, né? Não, não é pra encher o Facebook nem rede social. Tem muitos colegas. Eu tenho Não. colegas, tem pessoas conhecidas, eu converso com muita gente. Sim. Mas amigos, pessoas com quem eu digo assim, hoje é sábado e eu quero almoçar com alguém. Ou eu quero fazer uma comida na minha casa e não vai ser pra minha filha, não vai ser pra minha neta, não vai ser pra minha família. Vai ser pra um amigo, ou pra uma amiga, ou pra um casal de amigos. Ou para alguns amigos. Alguns amigos, para mim, são meia dúzia de pessoas. Umas 6 pessoas. Aí agora eu deixo para vocês pensarem aí quem é você nesse ciclo de amizade da Mara. São 6. Eu não vou puxar com ela na saia justa de falar os nomes, não. São 6. Você que tem que se encaixar. Se você acha que não está aí nesse grupinho, vão melhorar aí a sua forma de se comunicar com o próximo, aí, de se relacionar com o próximo, para subir a sua régua, entendeu? Aos olhos da Mara, hein? Vim para esse grupinho aqui mais seletivo. Isso A área fica VIP. assim, a Mara é uma pessoa muito exigente, não? Não, eu não acho, Mara, que você é exigente, não. Mesmo. Porque assim, os meus amigos que podem estar assistindo, né? Espero que estejam, né? Porque a gente chama de amigo. Mas se eu fosse contar quantos amigos eu tenho... Acho que você tem menos de 6. Eu tenho 1. Entendeu? Aonde eu quero chegar? Eu tenho 1, assim, tipo, eu sei que vários outros podem falar, pô, você não me considera, não sei o quê, mas eu acho que não é o que a outra pessoa, não é o que a pessoa sente em relação a mim, mas eu acho que é o que eu sinto sobre a pessoa comigo, pra trazer pra amizade. Então, assim, eu acho que de todo mundo que eu conheço na rede social, você vai lá, tem lá 1000 seguidores, em outra tem mais 3, 4... Mas amigo, eu acho que eu tenho 1 e mesmo assim eu não sou tão próximo como eu gostaria. Entendeu? Porque minha vida é corrida, a vida desse meu amigo também é corrida e tudo mais. Eu gostaria de ter mais essa relação, mas eu acho que nem ele sabe que eu considero ele como amigo. Porque assim, na minha vida passaram alguns amigos, né? Principalmente na infância. Mas eu considero ele hoje em dia como meu amigo porque... passaram-se anos, fui morar fora, fiquei 3 anos fora, 3 anos e meio fora, não tivemos contato, não sei o que, mas ele sempre dá um jeito de me inserir em alguma coisa. Eu posso ficar tempo longe e aí ele dá ele aparece. E aí parece que não muda a relação. E aí eu comecei a entender que, tipo, eu olhava, às vezes eu que não estava enxergando ele como amigo, mas ele sempre estava me enxergando como um amigo. Porque, na verdade, convivência, Gui, por que convivência é pilar de felicidade? Né? E por que eu coloco esses critérios? Porque, pensa bem, alguém que vai entrar na minha casa vai ver absolutamente toda a minha intimidade. Sim. E essa pessoa, eu preciso olhar ela e admirar na convivência com os outros, porque ela vai ver de mim coisas que pouquíssimas pessoas veem. E saber pôr isso na mão e cuidar daquilo que são forças minhas. Eu sou uma pessoa que tem algumas forças. Uhum. E tenho muitas fragilidades. Então, na minha convivência mesmo, eu só quero pessoas que quando olham a minha força, não invejem essa força. Uhum. E que quando olhem a minha fragilidade, ponha na mão e faça uma cabaninha para ela e esconda dos olhos das pessoas que são capazes de jogar pedra na minha fragilidade. Sim. Então, isso
Isso é segurança na vida. Isso dá segurança de andar e saber que eu tenho 6 pessoas, eu falei 6, mas pode ser 7, pode ser 5. Eu tenho 6 pessoas que eu sei que quando não vai olha... usar a sua fraqueza. Isso, não vai usar minha fraqueza a seu favor. Isso acaba com qualquer pressuposto de felicidade, você conviver intimamente com alguém que, no momento em que está frágil, é capaz de usar de uma fragilidade sua para se beneficiar. Esse tipo de convivência destrói a vida. Um arrependimento tão grande, né? De ser tipo assim, pô, eu depositei em você a minha fragilidade. Destrói a vida. Né? Então, assim, eu quero perto de mim, eu estou envelhecendo, né? Todos nós, né, Mara? Mas é mesmo. Mas isso é uma coisa assim, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu quero perto de mim pessoas que, no processo de envelhecimento daqui para frente, quando olhem uma vulnerabilidade minha, ao invés de me expor, me acolham. Eu vi uma coisa linda de um clipe do show da família Gil. O Gil, num determinado momento do show, ele vai apresentar os músicos, como em todo show se faz, e como é da família, ele põe no palco a família dele, né? E ele fala o nome dos músicos, o nome dos familiares, e o Gil está com 80 anos. E num determinado momento, ele esqueceu o nome. A família, elementos da família chegaram pertinho e falaram, sussurraram no ouvido dele sem que ninguém percebesse e sem deixar ele vulnerável. Você entende o que eu estou querendo dizer? Faz parte do envelhecimento você ficar esquecido de algumas coisas. Nossa, você tocou num ponto assim que é... Então, para convivência, porque para convivência, se eu sei que você tem uma fragilidade, e se eu quero conviver com você pro resto da minha vida, eu vou cuidar dessa vulnerabilidade tua para que você não se sinta exposto. Dentro disso me trouxe para pensar, Mara, como que a gente assim lida com os mais velhos, né? Assim, com os avós, que eu vejo assim, às vezes nós mais novos, né? Assim, meus avós infelizmente já partiram dessa para melhor, que eu sei que é para melhor, porque meus avós foram maravilhosos. Mas a questão de não ter paciência com os mais velhos, porque a gente tem na cabeça, eu acho que muita gente, eu quero acreditar que seja isso, que as pessoas que não têm paciência com os mais velhos é porque acham que por eles serem mais velhos, têm muito conhecimento, têm muito aprendizado e não aceitam eles ter aquele declínio de maturidade, convivência, tipo, esquece de como segurar um copo direito, né? Porque a gente nasce de criança aprendendo e morre desaprendendo. Então, ou morre aprendendo outras coisas. Outras coisas, né? Nesse sentido. Mas eu falo assim... aprende o tempo todo. Mas eu falo assim que você não ter paciência com o mais velho é porque, assim, vai esquecendo o nome, vai esquecendo de como pegar um copo, vai esquecendo de como comer, vai esquecendo das histórias que já viveu. E aí, pô, você não lembra? Pô, você tava lá, mãe. Nossa, vó, você tava não sei o quê. Aí a pessoa vai ter que... Ela se sente, assim, forçada. Ela se sente exposta. Exposta, tipo, nossa, eu tô esquecendo. Nossa, mas eu não posso esquecer. Então, essa falta de paciência com os mais velhos, né? Assim como a falta de paciência com uma criança que está aprendendo. Exatamente. Então, quando eu olho alguém que olha para a criança e acolhe, né? E tem devoção pelo mais pequeno, devoção mesmo, de olhar para a criança e dizer assim, eu estou por você, aconteça o que acontecer, eu estou por você. Estamos aqui junto, eu vou te ajudar, vou te escolher. Não tem problema, você não aprendeu ainda, tá ok, é assim mesmo que é a vida, a gente leva mais ou menos tempo, isso é assim. E com os mais velhos também, né? E é com qualquer pessoa.
qualquer Gui, estágio, né, da vida, em qualquer né? estágio da vida. Você não tem pontos da tua vida Nossa. que você tem muita dificuldade de mudar? Tem muitos pontos que eu tenho dificuldade de mudar e aí entra a pergunta, Mara, como conviver, né, ou como se relacionar com alguém que a gente ama, né, mas tem essa dificuldade de relacionamento em comparação com quem às vezes a gente não ama e tem mais facilidade de se relacionar. Eu vou te pedir para fazer essa pergunta de uma forma mais clara. Tá? Eu até anotei para ficar mais Isso pode fácil. ser útil para muita gente. Sim. Tá. Como às vezes é mais difícil conviver com quem a gente ama do que com um desconhecido? É sempre mais difícil conviver com quem a gente ama, não é às vezes? Então, eu até anotei sempre. porque tem alguns tópicos que... É sempre muito mais difícil conviver com quem a gente ama, porque normalmente quem a gente ama é da nossa convivência quase que diária. E é muito difícil Mas conviver a gente no dia fica a dia. exposto o tempo todo. Exposto como? Porque, vou dar um exemplo. Isso, me ajuda. Cada um tem o seu próprio trabalho, né? Digamos, o que eu acho mais fantástico é que dentro de uma família, cada um tem a sua vida totalmente separado um do outro. E aí quando a gente se encontra dentro de casa, a gente tem aquela convivência em conjunto. E aí começamos a compartilhar o que a gente viveu durante o dia. Isso é com os filhos, o parceiro de vida, enfim. E aí, quando eu falo que a gente fica exposto o tempo todo, é porque, por exemplo, no meu trabalho às vezes acontece alguma coisa, eu chego em casa e eu começo a me expor. Olha, aconteceu isso, passei por isso, tive essa dificuldade. Você vai contando. Vai contando. Fiquei triste, fiquei não sei o quê. E ali você está expondo as suas vulnerabilidades, de quando você fica bravo, de quando você fica feliz, Isso. e o que foi divertido ou não. E o outro também faz isso. Só que às vezes o outro, eu acho que às vezes acaba usando, pô, mas você fez isso, você não poderia ter feito, você não sei o quê. Muitas vezes ao invés de acolher primeiro, acaba usando aquilo, às vezes por falta de imaturidade, usando contra. E aí, no fim, você queria só um abraço. Então, Aí essa dificuldade de convivência. Agora, com um desconhecido, às vezes você chega na rua, senta para tomar um café e fala. Às vezes você é muito mais acolhido. Então, são essas pessoas... Gui, eu vou te desencantar agora. Por favor. E acho que vou desencantar muita gente. Mas nessa idade já não me incomoda mais desencantar ninguém. Nunca me incomodou muito. Mário, eu tô com 30, vou fazer 36 anos, então eu tô naquele ponto que eu acho que muita gente é que tô cansado demais pra vida e ao mesmo tempo buscando motivação porque eu acho a vida encantadora. Porque assim, ó, o nosso grande ponto de virada para a gente ter uma vida muito mais satisfatória do que a gente tem é escolher quem a gente põe dentro da nossa intimidade. A questão não é quem a gente ama, a questão é quem a gente põe na nossa intimidade. Nisso, outras culturas que não são culturas latinas são muito mais eficientes do que nós. O latino tem uma coisa ingênua que é a paixão. Mas você acha que é por causa do clima, o calor na pele, o sangue quente, essa questão de gostar de conviver? Tá preparado para mais um soco? Não, sim, pode soltar vários. Eu Por acho quê? que não é Eu morei isso. na Irlanda e lá é um país frio, a maior parte do tempo. Verão só 3 meses. Você tem que escolher muito bem quem você vai pôr dentro da sua casa, porque você vai conviver com ela. Bastante tempo, porque você não vai ficar saindo pra fora porque o frio não deixa você ficar passeando. Então, Entendeu? Você fica muito tempo dentro de casa. Eu mesmo tenho pouquíssimos amigos lá porque eles me acolheram e pra eu conseguir entrar nesse ciclo de amizade, eu quase que passei por uma bateria de teste. Mas é isso, gente. Mas e por que a gente não faz isso se dá certo? Por isso que eu tô te perguntando, porque o país é muito tropical e a gente acolhe todo mundo, festa, diversão, traz todo mundo dentro de casa pro churrasco. E aí? E aí você vai continua. deixando entrar todo mundo Continua. sem selecionar? Não é assim que é? Não. E aí a gente se decepciona a beça, a gente se frustra a beça, a gente toma puxada de tapete a beça, a gente... Nada... Mas a gente teria que ser então um pouquinho mais frios? Não. Mais frio, não.
Mais seletivo. Mais seletivo, mais observador só, né? Eu posso tomar cafezinho na rua com um monte de gente. Mas quem eu trago para dentro de casa tem que ser selecionado. Mas até a maneira como essa pessoa com quem eu tomo cafezinho cumprimenta o garçom, a garçonete, isso para mim vai pro meu caderninho interno de acho que eu quero tomar café pela segunda vez com essa pessoa. Porque o mais importante da vida são as relações. Então a gente se apaixona por alguém e não olha para as coisas mais importantes de um relacionamento, que é como essa pessoa se relaciona com outras pessoas. E aí, na hora que eu volto para cá, e botei para dentro de casa, na hora que eu volto para casa, com todas as minhas vulnerabilidades, ao invés de ser acolhida, eu sou bombardeada. E a gente vai tentando ficar. Porque já está aqui dentro, é muito difícil tirar depois que pôs, né? Tá, e como a gente pode, assim, equilibrar a nossa empatia com a convivência diária? Vou ver se eu entendi o que você está querendo que eu te responda. Primeiro a gente tem que, a pessoa chegar para conversar com a gente, primeiro a gente escuta, acolhe e depois a gente vê se tem espaço para retribuir? Vamos lá. Nós estamos cada vez menos hábeis em fazer perguntas. No episódio passado, que nós falamos de confiança na vida, teve um determinado momento do episódio que você puxou seu celular e fez assim, nossa, o tempo está acabando e eu não fiz nem metade das perguntas que eu tinha para fazer. Mas isso eu nunca consigo fazer, porque a gente vai conversando e vai aprofundando, e eu sempre trago uma colinha que eu penso em casa sobre o tema, pesquiso, eu escuto muito podcast, aí eu trago coisas que eu ouvi de um podcast que eu achei interessante, não sei o que eu acho que se encaixa, e aí eu crio uma listinha para eu não me perder, para ter um guia, né? E aí quando eu chego no meio da conversa, o tempo vai acabando, eu olho e falo assim, nossa, mas eu ainda estou na pergunta número 5. Na maioria das conversas eu sempre chego na pergunta 5 e eu seleciono 10, então eu chego na metade. Mas eu vejo que não é que assim, nossa, então não cumpriu o meu papel. Eu vejo que foi tão gostoso a conversa, foi tão profunda, sim, que eu não cheguei ao ponto de explorar todas as perguntas que eu tinha. Mas o que eu quero dizer? Você tem o trabalho de pensar no tema que você vai conversar comigo ou com qualquer outra pessoa que venha no Papo Nômade. Você tem o trabalho de pensar nas perguntas. O que é uma pergunta? Uma pergunta é uma porta que se abre. Toda vez que eu faço uma pergunta, eu abri uma porta. Para boa convivência, você precisa saber abrir portas. Então, como é que eu melhoro a empatia numa relação íntima? Como é que eu melhoro a convivência? Vou trocar a palavra empatia por convivência. Na convivência íntima, o que dá lastro de segurança nas relações é a minha habilidade de perguntar para o outro aquilo que deixa o outro à vontade, né? É o jeito que eu pergunto e o que eu pergunto, de modo que o outro se sinta muito à vontade em ser quem ele é para responder. Eu acho que a gente voltar ali, tipo assim, eu vou perguntar alguma coisa para outra pessoa, né? Mas primeiro, se me perguntassem isso, como eu me sentiria? Se eu me sentir confortável, então eu vou perguntar. Eu não usaria essa regra. Por quê? Porque o outro é o outro e eu sou eu. Às vezes... O que você se sente confortável, o outro não? Às vezes é uma pessoa mais objetiva e que prefere perguntas mais diretas. Se eu começar a dar muita volta... Assim, dá volta na pracinha. Não fica dando volta na pracinha, não. Exato. Vai direto ao ponto. Exato. Tem pessoas que são realmente muito concretas na vida. Pau é pau, pedra é pedra. Tem pouca subjetividade desenvolvida. Então, se você usa uma linguagem muito metafórica, com muita imagem, a pessoa vai desconectando de você muito rápido. Uhum. Entendeu? Então, você tem que saber que para aquela pessoa é aquele tipo de pergunta. Por isso é que eu digo, gente, precisa escolher muito bem com quem você se relaciona na intimidade.
o silêncio numa... Se você não perguntasse isso, eu ia perguntar. Vamos ver se é o que você vai perguntar. Vamos ver. O silêncio na convivência é uma forma madura de se relacionar, se sim, se é sim, né? E quando não. Deixa eu formular melhor, não, então. Não precisa. Não, essa foi a melhor pergunta que você já me fez desde que eu te conheço, Gui. Sério? É porque muitas das vezes, eu prefiro ficar em silêncio. Então, a gente consegue ficar em silêncio, o silêncio bom, com muito poucas pessoas. Porque, de modo geral, a gente enche o espaço de palavra que é para poder não conviver. É um jeito de não conviver, encher o espaço de palavra. Fica numa falação, fala. Por que as pessoas chegam, quem vive sozinho, tem muita dificuldade de ficar dentro da sua casa sem alguma coisa que faça barulho ligado? Quando isso acontece, você sabe que a pessoa não tem boa convivência consigo. Quando ela está sozinha e tem que ter alguma coisa fazendo barulho. Tem que ter a televisão ligada, ou o rádio ligado, ou o som ligado, ou qualquer coisa ligada. Entra no carro, tem que ligar a música. Por que você não consegue ficar com você? O que tem nessa relação que no silêncio você não suporta? Mas então a pessoa que consegue ficar ali em silêncio é uma forma de maturidade? Opa! É a maior forma de maturidade você conseguir ficar com você em silêncio. Mas por que às vezes eu me sinto muito imaturo? Porque assim, eu vou falar de mim, né, gente? Lógico, a gente só tem da gente pra falar. Exatamente, por isso que eu sempre trago pra mim. Porque eu fico muito bem sozinho e muito bem em silêncio. E qual é o problema disso? Não, é que assim, eu vejo que às vezes isso incomoda muito as outras pessoas que convivem comigo, porque, por exemplo, no trabalho, às vezes eu quero viajar, por mais que o carro esteja cheio, mas às vezes eu quero que ninguém fale comigo, só quero assim, curtir o trajeto, olhar para frente, ver a paisagem, eu adoro dirigir. E às vezes as pessoas que estão dentro do carro, por você estar dentro do carro ali, parece que você é obrigada a ter uma convivência, então, a dialogar. Pois é, mas porque as pessoas relacionam com socialização. Convivência e socialização são duas coisas completamente diferentes. Convivência é intimidade. Dividir o mesmo espaço. É convivência e intimidade. E intimidade precisa incluir silêncio. Agora, tem o silêncio, que é o silêncio gostoso, que é o silêncio de repente, eu só quero ficar em silêncio e você quer ficar em silêncio e a gente está dentro do mesmo quarto. Às vezes você está ali, né, lendo um livro e eu estou encostado em você. E é uma ali. delícia. E aí depois um olha para o outro, não precisa ser relacionamento amoroso, um olha para o outro e diz assim, nossa, que delícia, né? Vamos fazer uma pipoca? Isso. Vamos passar um café? Você quer um chá? Não é assim? Nossa, isso é gostoso, eu gosto disso. Pois é, mas isso é convivência. E tem o silêncio, que é um silêncio barulhento, que é aquele silêncio que tem muita coisa para ser dita e falta coragem para dizer. Tá, que é aquele silêncio de afastamento. Do climão. Né? Tipo assim, eu tô em silêncio para te afastar. Eu não quero resolver. Eu não quero silêncio para estar comigo, eu quero silêncio para você não estar comigo. Não é o silêncio que eu quero para eu estar comigo, é o silêncio que eu quero para você não estar comigo. Então esse silêncio, que é o silêncio do empurrar o outro, na convivência, isso é péssimo, porque você fechou o diálogo. Né? Agora vamos voltar para a diferença entre convivência e socialização. Nós estamos aqui no Duck Bill, estou aqui com você, vamos imaginar que a gente não está gravando o Papo Nômade, nós estamos aqui tomando café. Isso aqui é um lugar público. Sim. Pode entrar muitas pessoas que conhecem você, que me conhecem, que conhecem o Dogão. Nós estamos três aqui só tomando café. Aí entra alguém da convivência, do círculo social do Dogão. Chega, ei, aí Dogão, oi. Aí ele te apresenta, me apresenta, e a gente fica aqui nesse papo. E essa conversa do social, quando o silêncio acontece, é porque está desagradável a presença. Esgotou. Então aí é hora de cada um ir pro seu cantinho. Entendeu?
E não tem nenhum problema, né? Falar assim, ô gente, ó, eu acho que o assunto aqui deu, o papo deu, Isso. a gente se encontra na próxima. Isso, e tudo bem, você não precisa dar explicação, só isso. Eu acho que o não e o sim já é uma resposta muito completa. Nem sempre, né? Ah, eu acho sim, Mara. Tipo assim, e aí, você gostou? Gostei. Sim. Não. Por quê? Eu acho que muitas vezes não precisa do porquê. Eu acho que muitas vezes não precisa do porquê, mas no social, Gui, na convivência, não precisa muito do porquê se você conhece profundamente o outro. Mas no social, o social ele pede Um porquê? porquês. Porque o social ele se constrói nos porquês e não nos paraquês. Presta atenção nisso, isso é profundo demais. Isso daria só isso daria um podcast de 12 horas. Sim. O social se constrói em razões para as coisas e não em propósitos. A convivência, ela se dá por propósito. Para que a gente quer conviver junto? Anotado e vou pensar isso lá em casa. Já essa frasezinha. O social se constrói Nos porquês. nos porquês. E a convivência se constrói nos para quê. Para que eu quero ser sua amiga? Para que você quer ser meu amigo? O que eu tenho para oferecer para você para tornar a tua vida melhor? O que você tem para me E o oferecer que você também, né? tem para oferecer para mim que torna a minha vida melhor? Isso é na convivência. No social, são porquês. Por que eu vou tomar um café com o Dodão? Porque a gente vai pensar sobre o melhor posicionamento da câmera no próximo episódio do Papo Nômade. Porque eu tenho um contrato que eu quero fazer com aquela pessoa. Porque sempre porquês no social. Um dos porquês desse podcast é justamente que eu tinha essa vontade, sempre tive essa vontade, desde quando eu conheci a Mara, tinha lá os meus 17, 18 anos, que a Mara começou aí na produtora lá gravar os áudios. Lembra? Lembro. Gravar, eu descia lá e ficava lá na mesinha gravando a Mara no estúdio de áudio, falando dos temas delas. Eu falava assim, que fantástico, eu quero conhecer a Mara mais. Então, um dos motivos do podcast é para conseguir aumentar o meu número de amigos, que eu acho muito saudável para mim. Eu acho que eu tô no nível de conseguir agregar também alguma coisa na vida dessas pessoas, que é você no caso, o Dogão também, conheci ele ao longo da minha jornada de trabalho e me encantei pela figura dele, e ele me traz um equilíbrio que eu... Ele é doce. O Dogão é doce, ele é calmo, doce. ele é tem o tempo mansa. dele. E isso me traz uma reflexão muito grande. E eu falo, eu quero essas pessoas como amigo, e eu acho que eu tô no nível de agregar alguma coisa na vida delas também. Lá atrás, vou te trazer agora uma memória, uma vez que eu fiz uma consulta com você, e aí eu falei, Mari, eu não tô nesse momento em condições de pagar a consulta, eu gostaria muito. Você falou assim, Gui, vamos tomar um café então. E eu me sentia, eu tenho uma dificuldade ainda com presentes. Quando eu recebo presente, eu me sinto na obrigação de retribuir. Então não é presente. Não é presente, Então muitas das vezes... Aí é troca. Pra mim eu vejo como isso, mas as pessoas às vezes gostam de dar presente. Então eu tenho isso comigo que eu venho trabalhando. E aí você falou, não, vamos. E eu me senti assim, poxa, mas eu não consigo retribuir a Mara no mesmo nível. E aí eu falei pra você, mas eu não tenho nada pra te oferecer aí em troca, porque eu não me sentia no nível. Você falou, não, mas não precisa de nada de troca, eu lembro certinho. Você falou assim, vamos tomar um café e conversar. E eu nunca chamei a Mara para tomar café, que eu nunca me senti no nível de conseguir retribuir. Hoje eu me sinto no nível de conseguir te retribuir, que você tem um trabalho, você tem uma trajetória, e eu consigo te ajudar. E eu acho que o mundo precisa conhecer o teu pensamento, a forma de lidar a vida, que eu acho fantástico, e todo mundo que te conhece, acho que pensa da mesma forma que eu. E a construção desse bate-papo, de tirar ele do papel, porque você me deu aquela cutucadinha, é que eu falei, poxa, se não for agora, vai ser quando? E isso é uma oportunidade de eu trazer pessoas que eu quero para perto de mim. Escolhe quem você quer para tua convivência aqui. É isso. Sim. Convivência é isso, é escolha. E eu sei que isso também vai
vou conseguir te levar ou levar a tua mensagem para pessoas que às vezes não têm um amigo ou não tem com quem se conviver. Então, assim, eu me vi num ponto que eu faço isso também na igreja, né, de transmissão lá, porque eu falei, pô, eu tô num nível que eu consigo dar mais de mim para os outros e ajudar mais as pessoas. E assim eu acho que eu vou conseguir lidar melhor com o que as pessoas me dão. Esse é o meu jeito de ver a convivência. Eu vejo parecido com você, né? A gente tem uma diferença muito grande, né? Que é... Eu não entendi, você falou que me vê parecida comigo, mas não, a gente tem uma diferença muito grande. Eu vejo, o meu entendimento do que é convivência tem pontos muito parecidos com o que você disse agora. Mas a gente ainda tem um ponto que é muito diferente. Eu sei ganhar presente e por isso eu sei dar presente. E para mim, a experiência de confiar na vida me faz saber que viver é presentear. Entendeu? Por quê? Porque eu sei que nunca vai me faltar nada. Nunca vai me faltar nada. Né? Então, quando eu penso isso, fica fácil a mão ficar aberta. Né? A mão fica aberta, você vai entender o que eu vou falar por causa da sua religião. Não, eu tô entendendo, assim, você vai falando, aí o tapete já tá voando e as coisas ali embaixo estão... É porque, assim, quando eu abro a mão para dar um presente, eu recebo um monte de outros presentes que eu nem estava imaginando que eu pudesse receber. Que é a coisa da graça, né? Sim. Que é a coisa da sacralidade. A vida não me deixa na mão, mesmo. Entendeu? Então, talvez por isso eu hoje, depois de muito tempo, com muita construção interna, com muitas mudanças internas, as pessoas que têm intimidade mesmo comigo, sabem que eu não tenho nenhum problema em quebrar o castelo todo para construir um castelo novo. Eu já fiz isso em várias situações da minha vida, né? Eu não tenho medo de recomeços. E acho que por isso eu acredito tanto que é possível você viver feliz. E talvez por isso hoje eu me autorize a escolher para minha convivência pessoas que me inspirem a ser uma pessoa melhor, pessoas que eu admire ver convivendo com outras pessoas, e pessoas que eu sei que vão preservar as minhas vulnerabilidades, porque eu vejo preservando vulnerabilidades de outras pessoas, entende? Entendo. Por isso que eu gosto desse podcast, me faz pensar e aquilo que você faz sempre no fim do dia, de fazer uma retrospectiva do seu dia, esse podcast me faz eu fazer uma retrospectiva da minha vida, né? E assim conseguir projetar melhor o meu futuro. E é por isso que o Papo Nômade vai chegar numa porção de lugares que a gente nem imagina. Porque os nômades vão para lugares que a gente nem imagina, não ficam parados nunca. Mara, a convivência, né? Ela exige mais aceitação ou adaptação? As duas coisas. Achar a medida entre uma e outra é a alquimia da convivência. Até que ponto o aceitar não é um ato de deslealdade comigo. Tá, e aí dentro disso, tipo, como lidar, né? Então, com
comportamentos que incomodam sem romper o relacionamento. Então, Que aí é isso que eu tô falando. essa linha, né? Essa é a grande alquimia de qualquer convivência. Porque o outro é o outro nunca é a gente, né? Sim. E isso é o ótimo. Sim, o outro é sempre o outro. Então, enquanto eu olhar e sentir que vale a pena manter aquela convivência, porque a partir dessa convivência, com todos os desafios de ter que aceitar determinadas coisas, de ter que buscar me adaptar, com todos esses desafios, que são os dois grandes desafios de qualquer relação, ainda assim eu me torno uma pessoa melhor. Ainda assim eu sinto que as minhas vulnerabilidades são zeladas nessa relação. Ainda assim eu sinto que eu protejo e sinto que estou sendo protegido. Porque, gente, não tem convivência sadia sem você sentir que está sendo protegido pelo outro em alguma coisa. Em alguma coisa eu preciso sentir que o outro me protege. Sabe por quê? Porque todos nós temos um ponto em nós de fragilidade imensa e que a gente não é capaz de proteger sozinho. E é só por isso que a gente precisa das relações. Porque precisa de uma ajuda em algum determinado momento? Não é ajuda, é proteção mesmo. Não tem outra palavra, é proteção. Vou fazer uma confissão, tá? Uma das minhas maiores vulnerabilidades é que o sofrimento do outro me afeta muito. Mas me afeta muito. Aí vocês aí do lado de lá podem pensar assim: você tá ficando louca, Mara, porque você é psicóloga clínica, você convive com o sofrimento do outro o dia inteiro. Então, como assim? Por que você escolheu isso, essa profissão? Você é masoquista? Não, exatamente por isso. Porque eu sou muito afetada pelo sofrimento do outro. Então, na convivência comigo, na intimidade, eu preciso de pessoas que me protejam na minha intimidade do sofrimento do outro. Porque eu já me exponho muito ao sofrimento do outro. Entendi. Então, na intimidade, eu preciso de alguém que diga: vem cá que eu vou te levar para rir. Vem cá que eu vou te levar para sonhar. Vem cá que eu vou te levar para tomar sol. Entende? Entendi. Porque o tempo todo eu estou exposta ao sofrimento do outro. Faço isso com muito gosto. Exatamente porque eu sou muito sensível ao sofrimento do outro, fica fácil eu escutar o outro. Né? Não precisei fazer muita força para aprender isso na faculdade, como é que escuta, né? Porque isso já é meu. Eu sou um molusco por dentro. Não aparenta, parece que eu sou uma mulher super forte. A Mara é forte, sim, gente. Eu sou muito forte para muitas coisas, mas sou um molusco para o sofrimento do outro. Então eu fico ouvindo e escutando o caminho que o outro precisa fazer para ele viver bem com ele. Mas na minha intimidade, eu preciso ter pessoas que, sabendo disso, não me exponham, entende? Que cuidem do sofrimento, que saibam cuidar do sofrimento. Porque assim como eu sou sensível ao sofrimento do outro, eu sou muito sensível ao meu sofrimento. Legal. Eu quando estou sofrendo, eu estou sofrendo. Eu faço questão de não mentir que estou sofrendo. Tá, você toma aquele tempo para sentir, né? Você Sim, e aí na intimidade comigo precisa ser alguém que cuide disso. Que faça um ninho para eu poder sentir minha dor. Entendi. E, Mara, vamos para uma coisa prática agora. Então vamos. Uma coisa prática. Deverzinho de casa. Prático. Deverzinho de casa, até mesmo para vocês aí anotarem aí, pegar o caderninho, anotar isso daí para... Deverzinho de casa para boa convivência? Deverzinho de casa para boa convivência. Sei lá, vamos listar 5 coisas, 3 coisas. 5 coisas. Se você nesse momento não está convivendo intimamente com ninguém, escolha bem quem você vai colocar na sua convivência. Mas a gente começa lá primeiro conviver consigo mesmo? Então, escolha bem. Esse é o primeiro passo. Segundo passo você precisa aprender a conviver com você. Precisa. Por que eu estou colocando como segundo passo?
Porque eu parto do princípio que minimamente a gente já tem que saber conviver com a gente. Então, mantenha-se comprometido em dia a dia melhorar a sua convivência consigo. Eu acho que muita gente talvez vai ficar travada nesse aí. Então, se muita gente vai ficar travada nisso, a gente vai inverter a ordem. Eu vou colocar, aprenda minimamente a conviver bem com você antes de querer conviver intimamente com mais alguém. Porque senão, numa expressão bem da hora, como dizem os jovens, vai dar ruim. Vai dar ruim. Ou melhor, vai de arrasta pra cima. Né? Vai dar ruim. Então, segundo, desenvolva a arte de fazer perguntas para si mesmo. Boas perguntas, perguntas que abrem porta. Né? Para si mesmo e para o outro. Em quarto lugar, eu colocaria assim, tire um tempo todo dia para ficar só com você. Dê-se o direito de ficar só com você. E em último lugar, aprende a ficar em silêncio. Legal, então vamos lá, primeiro. Aprenda a conviver minimamente consigo mesmo. Consigo mesmo. Segundo, aprenda a fazer boas perguntas. Não, escolha bem quem você vai colocar dentro da sua vida. Isso. Desenvolva a arte de fazer perguntas. Tire um tempo para ficar com você mesmo e aprende a ficar em silêncio. E aprender a ficar em silêncio. Bom, ficou aí 5 deverzinhos de casa. Porém, esse terceiro aí também vai pegar a galera. Aprender a fazer pergunta. Porque hoje em dia, com a inteligência artificial, a galera não está conseguindo mais pensar em fazer pergunta. A gente tem que ter uma opinião formada sobre tudo. Sai dessa fantasia ridícula. Não tem que ter uma opinião formada sobre tudo. E aí não consegue pensar em como formular pergunta, vai lá pro ChatGPT ou fazer inteligência artificial e pede para eles perguntar. E aí na 5 perguntas para mim. O ChatGPT não vai se relacionar. Exatamente. Aí fica aqueles inteligentes de 1 minuto e meio. Sabe de tudo, mas em 1 minuto e meio só, porque é o tempo do Reels. Aumentou para 2 minutos, já não consegue pensar, não consegue fazer pergunta. Então ficou esse deverzinho de casa aí para vocês. E olha, escreve pra gente assim no sentido, comenta lá no podcast, né? O que está sendo mais difícil de fazer? Comenta, quem sabe o Guilherme no curso dos episódios pode ir colocando circunstâncias, pessoas, situações de rua, música, pedacinho de filme que vai dar para vocês uma resposta sobre esses pontos que vão aparecendo enquanto vocês escutam a nossa conversa, e não só a minha conversa com ele, mas a conversa dele com outras pessoas. Sim, coloca aí nos comentários dos 5 pontos, qual que te pegou mais, qual que deu mais trabalho. Se tem alguma dúvida, comenta aí que a gente vai conversar. Eu trago essas coisas também que vocês colocarem aí pra gente conversar aqui com a Mara. Beleza? Um beijo pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo que ficou aí, certo? Até o final. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Queria mandar um forte abraço aí pro pessoal aqui do Duque Bill, né, que nos acolheu muito bem. Pessoal lá da Casa do Colono também, que é um parceiraço nosso também. Queria mandar um abraço pro Saulo Galvão, porque sempre que eu tô com algum probleminha assim, eu corro lá pro Saulo, que ele é dentista, é em São João da Boa Vista, mas o cara é top. Então um abraço aí pro Saulo também. Obrigado aí, Dogão, pela sua parceria e convivência. Gente, eu queria que vocês vissem a carinha boa que ele fica aqui. A gente fala, na conversa, às vezes a gente fala alguma coisa que faz assim. É como se ele dissesse assim, nossa, é sério mesmo que você está falando isso? É bem bonitinho de ver. Eu queria que vocês vissem. Qualquer hora dessa a gente arruma uma câmera escondida, põe aqui só para filmar as reações dele, né? Porque ele fica o tempo todo filmando a gente. Qualquer dia eu vou pôr o celular aqui assim, ó, gravando o Dogão. Isso, Gui, boa ideia. Isso deixar pode ser ele aqui assim, ó, só pegar as... Só para ir colocando no entremeio, pra vocês verem como é bonito de ver. Fiquem bem, viu? Obrigado, gente. Um forte abraço e até o próximo Papo Nômade.